Aleluia, aleluia, aleluia. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de vós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: o que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias? Ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel. Mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso,
os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então, um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, a liturgia de hoje nos apresenta duas direções, dois caminhos. Um é o caminho do paralítico na porta do templo, e o outro é o dos discípulos na estrada de Emaús. E sabe o que os dois têm em comum? Eles estão parados. Sim, estão parados. Eles perderam a esperança. Eles não conseguem mais caminhar. Estão sem sentido. E é exatamente aí que Jesus ressuscitado entra. O paralítico é símbolo de quando a vida nos coloca na porta, mas não dentro. Na primeira leitura do livro dos Atos dos Apóstolos, aquele homem ficava todos os dias na porta do templo, chamada Formosa. Que ironia! Ele estava na porta do lugar de Deus, mas não conseguia entrar. Ele estava na porta do templo, da casa de Deus, do lugar de Deus, mas não conseguia entrar. Você conhece pessoas hoje que vivem assim, perto da igreja, mas não entram de verdade, perto de Deus, mas não vivem a fé, perto da graça, mas presos à paralisia interior. Ele pedia esmola na porta do templo. Ele se acostumou a viver mendigando. Ele já não esperava mais um milagre, só uma ajuda para sobreviver era o que ele esperava. Então São Pedro diz algo forte, muito forte. São Pedro diz: não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. Meus irmãos e minhas irmãs, isso é Páscoa. Isso é Páscoa. Páscoa é quando alguém, em nome de Jesus, nos olha diretamente nos olhos e diz: você não nasceu para ficar no chão, meu filho. Quando alguém nos diz: você não nasceu para viver na
porta mendigando. Você não nasceu para sobreviver, você nasceu para viver e ir em direção ao ressuscitado. Emaús é o símbolo de quando o coração está paralisado, mesmo que as pernas andem. No Evangelho segundo Lucas, os discípulos estão caminhando. Os discípulos de Emaús estão caminhando, mas por dentro estão completamente parados. Eles dizem: nós esperávamos. Essa é a frase da decepção. E também é a frase de quem perdeu a fé. Eles estão indo embora de Jerusalém. Estão indo embora da comunidade. Estão indo embora da esperança. E o ressuscitado faz algo espetacular. Jesus caminha com eles. Jesus caminha com os discípulos de Emaús. Jesus não aparece glorioso. Ele aparece como companheiro de estrada, companheiro de caminhada, andando junto. Porque quando estamos decepcionados, meus filhos e minhas filhas, quando nós estamos decepcionados, Deus não se afasta. Deus caminha lado a lado, contigo e comigo. O segredo da cura é levantar e reconhecer. Levantar e reconhecer. Perceba a ligação entre as duas leituras. A primeira leitura e o Evangelho. O paralítico não conseguia andar. Já os discípulos de Emaús andavam sem sentido nenhum. O paralítico estava na porta do templo. Os discípulos estavam fugindo. O paralítico precisava se levantar. Os discípulos precisavam abrir os olhos. O paralítico foi curado pelo nome de Jesus. Os discípulos reconheceram Jesus ao partir o pão. O paralítico se levanta fisicamente, o paralítico. Os discípulos também se levantam, mas se levantam espiritualmente depois que Jesus se mostra para eles. E os dois, tanto o paralítico quanto os discípulos, fazem a mesma coisa depois. Voltam para o templo, voltam para Jerusalém, voltam para a comunidade. Porque quem encontra o ressuscitado, meu filho e minha filha, quem encontra o ressuscitado, volta e com toda a força. Onde reconhecemos Jesus hoje? Eu faço essa pergunta para você hoje. Aonde, meu filho e minha filha, você reconhece Jesus hoje? Eles reconhecem Jesus no partir do pão. Os discípulos de Emaús reconhecem Jesus ao partir o pão. Isso não é detalhe, isso é catequese profunda, viu? Eles reconheceram Jesus na Eucaristia, meu filho, minha filha. É lá. Hoje é lá. Nós devemos juntos reconhecer Jesus no partir do pão. O ressuscitado continua fazendo hoje a mesma coisa. Caminha conosco, na mesma palavra. Se revela no pão do altar, no pão repartido.
Por isso, muitos ainda estão como os discípulos de Emaús. Escutam a palavra, mas só reconhecem Jesus quando vivem a Eucaristia de verdade. A grande pergunta da Páscoa, para mim e para você, é: você está como o paralítico ou como os discípulos de Emaús? Talvez você esteja parado na vida espiritual. Talvez você esteja desanimado, decepcionado. Talvez você esteja indo embora de Jerusalém. Quem sabe vivendo só na porta do templo, na porta da igreja, quem sabe? E hoje o ressuscitado está dizendo para mim e para você: levanta-te, volta, reconhece-me, caminha comigo, meu filho, minha filha. O Evangelho termina dizendo assim, ó: na mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém. A cura do ressuscitado não deixa para amanhã. Ser curado por Jesus é agora, é hoje. Porque quem encontra Jesus hoje, muda hoje. Hoje é o dia de levantar da paralisia, de voltar para a fé viva. Hoje é o dia de reconhecer Jesus na Eucaristia. Hoje é o dia de retomar o caminho com sentido, com todo sentido. Porque a Páscoa, meu filho e minha filha, não é uma lembrança. A Páscoa é uma ordem. A Páscoa é uma ordem. Levanta-te e anda. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E nesse momento, meu filho e minha filha, neste momento, eu te convido para entrar em oração comigo. Inclina a cabeça. Senhor Jesus ressuscitado, hoje caminhamos contigo pela estrada das nossas dúvidas, pelas estradas do cansaço, do nosso cansaço e decepções. Muitas vezes estivemos como o paralítico à porta do templo, perto de ti, Senhor, mas sem forças para entrar. Muitas vezes fomos como os discípulos de Emaús, caminhando, mas com o coração triste e sem esperança. Mas tu vieste, Senhor, ao nosso encontro. Tu viestes. Tu nos olhastes nos olhos. Tu nos explicaste as Escrituras. Tu partiste o pão diante de nós. E nosso coração voltou a arder. O meu coração voltou a arder, Senhor. Por isso, nesta oitava da Páscoa, nós te pedimos, Senhor, levanta-nos das nossas paralisias espirituais, tira-nos da acomodação, do desânimo, Senhor, e da fé morna. Dá-nos, Senhor, dá-nos a graça de reconhecer-te vivo na palavra e na Eucaristia. Que não permaneçamos, Senhor, na porta, mas entremos na tua presença. Que não fujamos de Jerusalém, mas voltemos para a comunidade. Que não vivamos de esmolas espirituais, mas de plenitude de tua graça, meu Deus. Faz-nos levantar hoje, Senhor. Faz-nos
voltar hoje, a caminhar hoje, porque Tu estás vivo, Senhor. Eu creio nisso. E quem Te encontra não pode permanecer no chão, não pode permanecer triste, não pode permanecer distante, Senhor. Eu quero Te encontrar. Que nossa vida proclame com alegria e coragem: o Senhor ressuscitou verdadeiramente. Amém, Senhor. Amém. Meu filho, minha filha, inclina a cabeça para receber a bênção. O Senhor Todo-Poderoso te abençoe hoje e sempre, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo.